Caminho de Perfeição, por Santa Teresa de Jesus. Narrado por Acervo Católico. Capítulo 25. Diz o muito que ganha uma alma que reza vocalmente com perfeição e como acontece Deus elevá-la disto a coisas sobrenaturais. 1. E, para que não penseis que se tira pouco lucro em rezar vocalmente com perfeição, digo-vos que é muito possível, estando a rezar o Pai Nosso, ou rezando outra oração vocal, que o Senhor vos põe em contemplação perfeita. Por estas vias mostra Sua Majestade que ouve a quem lhe fala e até mesmo Sua grandeza lhe fala, suspendendo-lhe o entendimento e atalhando-lhe o pensamento, tirando-lhe, como se costuma dizer, a palavra da boca, pois, ainda que queira, não pode falar, a não ser com muito custo. Entende que, sem ruído de palavras, o está ensinando este Mestre Divino, suspendendo as potências, porque estas antes causariam dano que proveito com as suas operações. Gozam sem entender como gozam. A alma está abrasando-se em amor e não entende como ama. Conhece que goza do que ama e não sabe como goza. Percebe bem que não é gozo ao alcance do entendimento para o poder desejar. Abraça-o à vontade sem entender como. Mas, em podendo entender alguma coisa, vê que este bem não se pode merecer com todos os trabalhos juntos que na terra se passassem para o ganhar. É dom do Senhor do céu e da terra, que, enfim, dá como quem é. Esta, filhas, é que é contemplação perfeita. 3. Agora entendereis a diferença que há entre ela e a oração mental, que é o que fica dito, pensar e entender o que dizemos e a quem o dizemos e quem somos nós que ousamos falar com tão grande Senhor. Pensar nisto e noutras coisas semelhantes, o pouco que o temos servido e o muito que somos obrigadas a servi-lo, é oração mental. Não penseis que é outra algaravia, nem vos espante o nome. Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, ou o que quiserdes, é oração vocal. Mas vede que mal sairá a música sem a primeira, até mesmo as palavras nem sempre irão bem concertadas. Nestas duas coisas algo podemos com o favor de Deus, na contemplação de que agora falei, nenhuma coisa podemos. Sua Majestade é quem tudo faz, é obra sua, está acima da nossa natureza. 4. Como isto de contemplação já foi dado a entender bem. Extensamente o melhor que eu soube explicar na relação que disse ter escrito da minha vida, para ser vista por meus confessores. E por sua ordem, não o digo aqui, nem faço mais do que tocar nisto de passagem. As que tiverem sido tão ditosas que o Senhor vos tenha trazido a estado de contemplação, se a pudesseis ler, ela tem pontos e avisos que o Senhor quis eu acertasse a dizer, os quais muito vos consolariam e aproveitariam, a meu parecer e no de alguns que a têm visto e a têm em conta. Que vergonha é para mim eu dizer-vos que façais caso de coisa minha. O Senhor bem sabe a confusão com que escrevo muito daquilo que escrevo. Bendito seja Ele, que assim me sofre. As que tiverem, como digo, oração sobrenatural, procurem ler, depois da minha morte, esta relação da minha vida, já as que não a tiverem, não há para quê, mas sim esforçarem-se para fazer o que vai dito neste livro e deixem-o mais ao Senhor, que é quem o há de dar, e não vô-lo negará, se não vos ficardes no caminho, mas vos esforçardes até chegar ao fim. Capítulo 26. Vai declarando o modo de recolher o pensamento. Dá meios para isso. Este capítulo é muito proveitoso para os que começam a ter oração. 1. Voltemos, pois, agora a nossa oração vocal para que se reze de modo que, sem entendermos como, Deus nos dê tudo junto, e, como tenho dito, para se rezar como é de razão. O exame de consciência, dizer a confissão e persignar-se, já se sabe que há de ser a primeira coisa. Procurai logo, filhas, pois estáis sós, arranjar companhia. E que melhor que a do mesmo Mestre que ensinou a oração que ides rezar. Representai-vos o mesmo Senhor junto de vós e vede com que amor e humildade Ele vos está ensinando. E crede-me, enquanto puderdes, não estejais sem tão bom amigo. Se vos acostumardes a trazê-lo ao pé de vós e ele vir que o fazeis com amor e andais procurando contentá-lo, não podereis, como dizem, afastá-lo de vós, nunca vos faltará, ajudar-vos-á em todos os vossos trabalhos, achá-lo-eis em toda parte, e pensais que é pouco ter um tal amigo a vosso lado. 2. Ó irmãs, já as que não podeis discorrer muito com o entendimento, nem podeis manter o pensamento sem vos distrairdes, acostumai-vos. Vede, eu sei que podeis fazer isto,
porque passei muitos anos por este trabalho de não poder sossegar o pensamento numa coisa, e é muito grande este trabalho. Mas sei que o Senhor não nos deixa tão desamparados que, se nos chegamos a Ele a pedi-lo com humildade, não deixa de nos acompanhar. E, se num ano não o pudermos conseguir, que seja em mais. Não nos doa o tempo em coisa em que tão bem se gasta. Quem corre atrás de nós? Digo que a isto se podem acostumar e trabalhar por andar junto deste verdadeiro mestre. 3. Não vos peço agora para pensar dizendo ele, nem que formeis muitos conceitos, nem que façais grandes e deliberadas considerações com o vosso entendimento, não vos peço senão que olheis para ele. Pois, quem vos impede de volver os olhos da alma, mesmo que seja por um instante, se mais não puderdes, para este Senhor? Pois podeis olhar para coisas muito feias, não podereis olhar para a coisa mais formosa que se pode imaginar? E nunca. Filhas, o vosso esposo desvia de vós os olhos, e tem-vos sofrido 1000 coisas feias e abominações contra ele, e tudo não tem bastado para que deixe de olhar para vós, e será muito que, desviados os olhos dessas coisas exteriores, olheis para ele algumas vezes? Olhai que não está aguardando outra coisa, conforme disse a esposa, senão que olhemos para ele. Como quiserdes, o achareis. Tem em tanta conta que o voltemos a olhar, que não falhará por menos diligência sua. 4. Tal como dizem que há de fazer a mulher, para ser bem casada com seu marido, se ele está triste, ela se há de mostrar triste, e alegre se está alegre, ainda que nunca o esteja, vede de que sujeição vos livrastes, irmãs. Isto, em verdade, sem fingimento, faz o Senhor conosco, faz-se ele o escravo e quer que sejais vós a senhora, e andar ele a vosso gosto. Se estáis alegres, vede ó ressuscitado, só o imaginar como saiu do sepulcro vos alegrará. Com quanta claridade e com que formosura! Que majestade! Quão vitorioso e alegre! Como quem se saiu tão bem da batalha onde ganhou um tão grande reino, o qual quer todo para vós e a si mesmo com ele. Será, pois, muito que, a quem tanto vos dá, volvais uma vez os olhos a fitá-lo. 5. Se estáis em trabalhos ou tristes, vede-o a caminho do horto, que aflição tão grande levava em sua alma, pois, com ser a mesma paciência, confessa essa aflição e dela se queixa. Ou vede-o atado à coluna, cheio de dores, sua carne toda feita em pedaços pelo muito que vos ama, tanto padecer, perseguido por uns, cuspido por outros, negado pelos seus amigos, desamparado por eles, sem ninguém que seja por ele, gelado de frio, posto em tanta soledade, que um com o outro vos podeis consolar. Ou vede-o carregado com a cruz, que nem o deixavam tomar fôlego. Olhar-vos-á, com olhos tão formosos e piedosos, cheios de lágrimas, e olvidará suas dores para consolar as vossas, só por irdes consolar-vos com ele e voltardes a cabeça a fitá-lo. 6. Ó Senhor do mundo, verdadeiro esposo meu. Podeis dizer-lhe, se o vosso coração se enterneceu de o ver assim, que não só queirais olhar para ele, mas tenhais gosto de falar com ele, de não orações compostas, mas da pena do vosso coração, que ele as tem em muita, muita conta, tão necessitado estais, Senhor meu e meu bem, que queirais admitir uma pobre companhia como a minha e vejo em vosso semblante que vos consolastes comigo? Pois como, Senhor meu, é possível que vos deixem só os anjos e que nem mesmo vos console o vosso Pai? Se assim é, Senhor, que tudo isto quereis passar por mim, que é isto que eu passo por vós? De que me queixo? Que já tenho vergonha de assim vos ter visto e quero passar, Senhor, todos os trabalhos que me vierem e tê-los em grande bem para vos imitar nalguma coisa. Andemos juntos, Senhor, por onde fordes, tenho de ir, por onde passardes, tenho de passar. 7. Pegai, filhas, naquela cruz. Não se vos dê nada que vos atropelem os judeus, para que ele não vá em tanto trabalho. Não façais caso do que vos disserem. Fazei-vos surdas às murmurações. Tropeçando, caindo com o vosso esposo, não vos aparteis da cruz, nem a deixeis. Olhai muito ao cansaço com que vai e quantos seus trabalhos levam vantagem ao que vós padeceis. Por grandes que os queirais pintar, e por muito que os queirais sentir, saireis consoladas deles, porque vereis serem uma farsa comparados com os do Senhor. 8. Direis, irmãs, como poderá ser isto, que se o visseis com os olhos do corpo no tempo em que Sua Majestade andava no mundo, o faríeis de boa vontade e olharíeis sempre para ele?
não acrediteis nisso, pois quem agora não quer fazer um poucochinho de esforço, ao menos para recolher a vista e ver dentro de si a este Senhor, que pode fazê-lo sem perigo, apenas com um nadinha de cuidado, muito menos ficaria ao pé da cruz com Madalena, que via a morte diante dos olhos. Oh! Quanto deve ter passado a gloriosa Virgem e esta bendita santa! Quantas ameaças, quantas palavras más e que descomedidas e quantos encontrões! Pois, que gente cortês era essa com quem se haviam? Sim. Eram cortesãos do inferno, eram ministros do demônio. Por certo que devia ter sido terrível coisa o que passaram, mas diante de outra maior dor, não sentiriam a sua. Assim, irmãs, não vos julgueis prontas para tão grandes trabalhos, se não sois para coisas tão pequenas. Exercitando-vos nestas, podereis chegar a outras maiores. 9. O que podeis fazer para a ajuda disto é procurar trazer uma imagem ou retrato deste Senhor que seja a vosso gosto, não para trazê-lo no seio e nunca para ele olhar, mas para falar com ele muitas vezes, que ele mesmo vos ensinará o que lhe haveis de dizer. Assim como falais com outras pessoas, porque hão de faltar-vos mais as palavras para falardes com Deus. Não acrediteis, pelo menos eu não vos acreditarei se vos acostumais, porque ao não tratar com uma pessoa que causa estranheza e o não sabermos como falar com ela, pois parece não a conhecemos até mesmo que seja parente de parentesco e amizades perdem-se com a falta de comunicação. 10. É também grande remédio pegar num bom livro em língua vulgar, mesmo para recolher o pensamento e vir a rezar bem vocalmente, e, pouco a pouco, se vai acostumando a alma com afagos e artifícios, para não a amedrontar. Fazei de conta que há muitos anos se apartou de seu esposo e, até que queira voltar para sua casa, é bem preciso sabê-lo convencer que assim somos os pecadores. Está tão acostumada a nossa alma e pensamento, a andar a seu belo prazer, ou pesar, para melhor dizer, que a pobre alma não se entende, e, para que volte a tomar amor a estar em sua casa, é mister muito artifício, e se não é assim e pouco a pouco, nunca faremos nada. E torno-vos a certificar que, se com cuidado vos acostumais a isto que digo, tirareis tão grande lucro que, embora eu vô-lo queira dizer, não saberei. Chegai-vos para junto deste bom mestre, muito determinadas a aprender o que vos ensina, e sua majestade fará com que não deixeis de sair boas discípulas, nem vos deixará se o não deixais vós. Olhai as palavras que diz aquela boca divina e logo à primeira entendereis o amor que vos tem, que não é pequeno bem e consolo para o discípulo ver que seu mestre o ama. Capítulo 27. Trata do grande amor que o Senhor nos mostrou nas primeiras palavras do Pai Nosso, e o muito que importa não fazer nenhum caso da nobreza de linhagem às que deveras querem ser filhas de Deus. Pai Nosso, que estais nos céus. Ó Senhor meu, como pareceis pai de tal filho e como vosso filho parece filho de tal pai. Bendito sejais para todo sempre. No fim da oração, não seria já tão grande, Senhor, esta mercê? Mas logo, em começando, nos encheis as mãos e fazeis tão grande mercê que seria grande bem o encher-se dela um entendimento para ocupar a vontade de modo a que não pudesse dizer palavra. Que bem viria aqui, filhas, a contemplação perfeita. Com quanta razão entraria em si a alma a fim de melhor poder subir acima de si mesma para que este santo filho lhe desse a entender qual é o lugar onde diz que está seu Pai, que é nos céus. Saiamos da terra, filhas minhas, que, mercê como esta, não é razão que se tenha em tão pouco, que depois de entender quão grande é, nos fiquemos na terra. 2. Ó Filho de Deus e Senhor meu! Como dais tantos bens juntos logo à primeira palavra? Já que vós mesmo vos humilhais em tão grande extremo até juntar-vos conosco a pedir, e fazer-vos irmão de coisa tão baixa e miserável, como é que ainda nos dais, em nome do vosso Pai, tudo o que se pode dar, pois quereis nos tenha por filhos, e a vossa palavra não pode faltar, assim o obrigais a cumprir-a, o que não é pequeno encargo, pois, sendo Pai, nos há de sofrer, por graves que sejam as ofensas. Se tornamos a ele como o filho pródigo, terá de perdoar, de nos consolar em nossos trabalhos, de nos sustentar, como fará um pai, que forçosamente há de ser melhor que todos os pais do mundo, porque em ele não pode haver senão a perfeição de todo o bem, e, depois de tudo isto, fazer-nos participantes e herdeiros convosco. 3. Vede, Senhor meu, visto que, com o amor que nos tendes e com a vossa humildade, nada se vos põe diante, enfim, Senhor, estais na terra e revestido dela,
tendes a nossa natureza, tendes assim algum motivo, parece, para olhar ao nosso proveito, vede que o vosso Pai está no céu, vós o dizeis, razão é, pois, que olheis por sua honra. Já que vos tendes oferecido a ser desonrado por amor de nós, deixai livre o vosso Pai, não obrigueis a tanto por gente tão ruim como eu, que tão mal agradecida lhe há de ser. 4. O bom Jesus. Com que clareza mostraste ser uma mesma coisa com ele e que a vossa vontade é a sua, e a dele a vossa. Que confissão tão clara, Senhor meu! Que amor é esse que nos tendes? Andastes rodeando e encobrindo ao demônio que sois filho de Deus, e com o grande desejo que tendes do nosso bem, nada se vos põe diante para nos fazerdes tão grande mercê. Quem a podia fazer senão vós, Senhor? Não sei como o demônio, nesta palavra, não entendeu quem éreis, sem me ficar em dúvidas. Ao menos bem vejo, meu Jesus, que falastes como filho dilecto, em vosso nome e no nosso, e sois poderoso para que se faça no céu o que dizeis na terra. Bendito sejais para sempre, Senhor meu, que tão amigos sois de dar, que nada se vos põe na frente. 5. Não vos parece, filhas, que é bom este mestre, para nos mover a que aprendamos com gosto o que nos ensina, pois começa fazendo-nos tão grande mercê? E não vos parece agora que haverá razão, ainda mesmo que digamos vocalmente esta palavra, Pai Nosso, para deixarmos de entender com o entendimento e assim se faça em pedaços o nosso coração ao ver tanto amor? Pois, que filho há no mundo que não procure saber quem é seu pai, quando o tem bom e de tanta majestade e senhorio? Ainda se o não fora, não me espantaria que não nos quiséssemos dar a conhecer por filhos, porque anda o mundo de tal sorte que, se o pai é de mais baixa condição que o filho, este não se tem por honrado em o reconhecer por pai. 6. Isto não vem para aqui, porque, nesta casa, praz a Deus nunca haja lembrança de uma coisa destas, seria um inferno. A que for mais, tenha menos a seu pai na boca, todas hão de ser iguais. Ó! Colégio de Cristo em que tinha mais mando São Pedro, com ser pescador e assim o quis o Senhor, que São Bartolomeu que era filho de rei. Sabia Sua Majestade o que se havia de passar no mundo a respeito de quem era de melhor terra, o que não é outra coisa senão debater se será melhor para adobes ou para taipas. Valha-me Deus! Que grande trabalho este em que andamos! Deus vos livre, irmãs, de semelhantes contendas, ainda que seja a brincar. Espero em Sua Majestade que assim fará. E, quando alguma coisa disto houvesse em alguma, ponha-se-lhe logo o remédio e ela tema não ser um. Judas entre os apóstolos, deem-lhe penitências até que entenda que nem mesmo terra muito vil merecia ser. Tendes bom Pai, que vos dá o bom Jesus. Não se conheça aqui outro para se falar dele. E procurai, minhas filhas, ser tais que mereçais consolar-vos com ele e lançar-vos em seus braços. Já sabeis que não vos afastará de si, se fordes boas filhas, quem, pois, não procurará não perder tal pai? 7. Ó! Valha-me Deus! Quanto tendes aqui com que vos consolar, mas para não me alongar mais, quero deixá-lo aos vossos entendimentos, que, por desbaratado que ande o pensamento, entre tal filho e tal pai, forçosamente há de estar o Espírito Santo, que ele enamore vossa vontade, e vô-la prenda tão grandíssimo amor, se para isto não bastar tão grande interesse. Capítulo 28. Declaro que a oração de recolhimento e dá alguns meios para se acostumarem a ela. 1. Agora vede o que diz o vosso Mestre, que estais no céu. Pensais que importa pouco saberdes que coisa é o céu e onde se deve procurar o vosso Sacratíssimo Pai? Pois eu digo-vos que, para entendimentos distraídos, importa muito, não só crer nisto, mas procurar entendê-lo por experiência, porque é uma das coisas que muito prende o entendimento e faz recolher a alma. 2. Já sabeis que Deus está em toda a parte. Ora está claro que, onde está o rei, ali está, como dizem, a corte. Enfim, onde está Deus, é o céu. Sim, sem dúvida o podeis crer, onde está sua divina majestade, está toda a glória. Vede que Santo Agostinho diz que o buscava em muitas partes e o veio a encontrar dentro de si mesmo. Pensais que importa pouco a uma alma distraída entender esta verdade e ver que, para falar a seu eterno Pai, não precisa de ir ao céu, nem para se consolar com ele é mister falar em voz alta? Por muito baixo que fale,
está tão perto que nos ouvirá, nem é preciso asas para ir em busca dele, basta pôr-se em recolhimento e olhá-lo dentro de si mesma, e não se estranhar de tão bom hóspede, mas falar-lhe com grande humildade, como a um pai, pedir-lhe como a pai, contar-lhe os seus trabalhos, pedir-lhe remédio para eles, entendendo que não é digna de ser sua filha. 3. Deixe-se de uns acanhamentos que têm algumas pessoas e pensam ser humildade. Sim, não está a humildade em que, se o rei vos faz uma mercê, não a recebais, mas em aceitá-la e entender quão excessiva é e alegrai-vos com ela. Engraçada humildade, que eu tenha ao imperador do céu e da terra em minha casa, que a ela vem para me fazer mercê e recrear-se comigo, e, por humildade, não lhe queira responder nem estar com ele, nem aceitar o que me dá, senão que o deixe só. E estando-me a dizer e a rogar que lhe peça, por humildade eu fique pobre, e mesmo o deixe ir, por ver que não acabo de me determinar. Não cuideis, filhas, saber destas humildades, mas tratai com ele como a pai e como a irmão e como a senhor e como a esposo, às vezes de uma maneira, outras vezes de outra, que ele vos ensinará o que deveis fazer para o contentar. Deixai-vos de ser tolas, pedia. Palavra e falai-lhe, pois é vosso esposo, que vos trate como tal. 4. Por este modo de rezar, ainda que seja vocalmente, recolhe-se o pensamento com muita mais brevidade e a oração que traz consigo muitos bens. Chama-se de recolhimento, porque a alma recolhe todas as potências e entra dentro de si com o seu Deus e o seu divino mestre vem ensiná-la e dar-lhe oração de quietude, com mais brevidade que de qualquer outro modo. Porque, metida consigo mesma, pode pensar na paixão e representar ali ao filho e oferecer-lo ao pai e não cansar o entendimento andando-o a buscar no Monte Calvário, no horto e atado à coluna. 5. Aquelas que desta maneira se puderem encerrar neste pequeno céu da nossa alma, onde está aquele que o fez, e também a terra, e se acostumarem a não olhar nem estar onde se distraiam estes nossos sentidos exteriores, creiam que levam excelente caminho e que não deixarão de chegar a beber a água da fonte, porque caminham muito em pouco tempo. É como quem vai num navio que, com um pouco de bom vento, se põe no fim da viagem em poucos dias, e os que vão por terra tardam mais. 6. Estes, como se diz, já se fizeram ao mar depois, ainda que de todo não tenham deixado a terra, naquele momento fazem o que podem para livrar-se dela, recolhendo os seus sentidos em si mesmos. Se é verdadeiro o recolhimento, sente-se muito claramente, porque produz um certo efeito que não sei como dar a entender, mas quem o tiver o entenderá. É que a alma vê que todas as coisas deste mundo não são mais do que um jogo e levanta-se, por assim dizer. Ergue-se, na melhor altura, e faz como aqueles que entram num castelo forte, a fim de não temerem os contrários. É um retirar-se os sentidos destas coisas exteriores e dar-lhes de mão de tal maneira que, sem saber como, se lhes cerram os olhos para não as ver e para mais se despertar a vista dos da alma. Assim, quem vai por estes caminhos, quase sempre que reza, tem fechados os olhos e é admirável costume para muitas coisas, pois é fazer-se força para não olhar as de cada terra. Isto, ao princípio, porque depois não é preciso maior a terá então de fazer para os abrir. Parece que se vê a alma fortalecer-se e esforçar-se à custa do corpo, e que o deixa só enfraquecido, e ela abastece-se ali para ir contra ele. 7. E, ainda que a princípio não se entenda isto por não ser tanto, pois há mais e menos neste recolhimento, se nos acostumamos, embora a princípio dê trabalho, porque o corpo pugna pelos seus direitos, sem entender que bate em si mesmo não se dando por vencido, se o fazemos alguns dias e assim nos esforçamos, ver-se, há claramente o ganho e, em começando a rezar, logo se entenderá que as abelhas vêm para a colmeia e entram nela para fabricar o mel, e isto sem cuidado da nossa parte. É que o Senhor quis, em paga do tempo que tiveram esse cuidado, haja merecido ficar a alma e a vontade com tal senhorio que, em fazendo sinal, sem mais, de se querer recolher, lhe obedeçam os sentidos e se acolham a ela. E, embora depois tornem a sair, é uma grande coisa terem-se já rendido, porque saem como cativos e escravos e não fazem o mal que antes poderiam fazer, e, em voltando a chamá-los à vontade, vêm com mais presteza, até que, com muitas destas entradas, o Senhor quer que se fiquem já de todo em contemplação perfeita. 8. Entenda-se bem isto que fica dito, porque, embora pareça obscuro, o entenderá quem o quiser pôr por obra. Assim, caminham por mar, e, pois tanto nos vai e não ir tão devagar, falemos um pouco de como nos acostumaremos a tão bom modo de proceder.
estão mais a coberto de muitas ocasiões, pega-se-lhes mais depressa o fogo do amor divino porque, com um poucochinho que soprem com o entendimento, como estão junto do mesmo fogo, uma centelhazita que lhes toque, a alma toda se abrasará. Como não há embaraços do exterior, a alma está a sós com o seu Deus, tem grandes disposições para se entender. 9. Façamos, pois, de conta que dentro de nós há um palácio de enormíssima riqueza, todo feito de ouro e pedras preciosas, enfim, como sendo para tal Senhor, e vós sois parte para que este edifício seja tal, como na verdade é, pois não há edifício de tanta formosura como uma alma limpa e cheia de virtudes, e quanto maiores mais resplandecem as pedras, e neste palácio está este grande rei, que houve por bem ser vosso pai, e está em trono de grandíssimo preço, que é o vosso coração. 10. Parecerá isto, a princípio, coisa impertinente, digo, o fazer esta ficção para vô-la dar a entender, e poderá ser que aproveite muito, a vós em especial, porque, como nós as mulheres não temos letras, tudo isto é preciso para que entendamos com verdade que dentro de nós há outra coisa mais preciosa, sem comparação alguma, que o que vemos por fora. Não nos imaginemos ocas e vazias interiormente. E praz a Deus sejam só as mulheres que andem com este descuido, pois tenho por impossível, se tivéssemos cuidado de nos lembrarmos que temos dentro de nós tal hóspede, que nos dessemos tanto as coisas do mundo, porque veríamos como são baixas em comparação das que dentro possuímos. Pois, que outra coisa faz uma fera que, em vendo o que lhe contenta a vista, farta a sua fome na presa? Sim, que alguma diferença há de haver entre ela e nós. 11. Rir-se-ão talvez de mim, e dirão que isto está bem de ver, e terão razão, porque para mim foi isto obscuro durante algum tempo. Bem compreendia que tinha alma, mas o que merecia esta alma, e quem estava dentro dela, não o entendia, porque eu mesma me tapava os olhos com as vaidades da vida para o não ver. Que, a meu parecer, se eu então entenderá, como agora entendo, que neste pequenino palácio da minha alma cabe tão grande rei, não o deixará tantas vezes só, algumas ter-me-ia ficado com ele demais, procuraria que não estivesse tão suja. Mas, que coisa de tanta admiração! Que encher a 1000 mundos e muitos, muitos mais com a sua grandeza, encerrar-se em coisa tão pequena. É que, em verdade, como é o Senhor, traz consigo a liberdade e, como nos ama, faz-se a nossa medida. 12. Quando uma alma começa, a fim de que ela não se alvorote vendo-se tão pequena para conter em si tanta grandeza, o Senhor não se dá a conhecer até que a vá alargando pouco a pouco, conforme ao que entende é mister para o que nela quer pôr. Por isso digo que traz consigo a liberdade, pois tem o poder de tornar grande todo este palácio. O ponto está em que lhe o demos como seu, com toda a determinação, e lhe o desembaracemos, para que possa pôr e tirar como em coisa própria. E tem razão Sua Majestade, não lhe neguemos. Como ele não quer forçar a nossa vontade, toma o que lhe damos, mas não se dá a si de todo, até que de todo nos demos a ele. Isto é coisa certa e, porque importa muito, eu vô-lo recordo tantas vezes, de nem opera na alma, como quando de todo, sem embaraços, é sua, nem sei como possa operar, é amigo de todo o concerto. Ora, se enchemos o palácio de gente baixa e de bagatelas, como há de caber o Senhor com a sua corte? Muito fazem estar um poucochinho entre tanto embaraço. 13. Pensais, filhas, que vem sozinho? Não vedes o que diz seu filho? Que estais nos céus. Pois, há um tal rei, certamente que não o deixam só os cortesãos, mas estão com ele rogando-lhe por todos nós, em proveito nosso, porque estão cheios de caridade. Não penseis que é como cá na terra que, se um senhor ou prelado favorece a alguém para algum fim, ou porque assim quer, logo são as invejas e o ser malquisto o pobre do homem, sem nada ter feito aos demais. Capítulo 29. Prossegue dizendo os meios a empregar para procurar esta oração de recolhimento. Diz o pouco em que se há de ter o ser favorecidas pelos prelados. 1. Fugi, filhas, por amor de Deus, de fazer descaso destes favores de te prelados. Procure cada uma fazer o que deve, se o prelado não lhe agradecer, segura pode estar que lhe o pagará e agradecerá ao Senhor. Sim, não viemos aqui a buscar prêmio nesta vida. Sempre o pensamento no que dura, e das coisas de cá de baixo nenhum caso façamos, pois, ainda mesmo para o tempo que se vive, não é durável. Hoje, a prelada está bem com uma manhã, se vir em vós uma virtude a mais, estará melhor convosco, e, se não, pouco fará ao caso.
Não deis lugar a estes pensamentos, que às vezes começam por pouco e podem desassossegar-vos muito, batalhai-os, bem. Sando que não é aqui o vosso reino e que bem depressa tudo terá fim. 2. Mas isto mesmo é fraco remédio, e não de muita perfeição. O melhor é que isto assim dure e vos vejais desfavorecida e abatida e queirais continuar a sê-lo por amor do Senhor que está convosco. Ponde os olhos em vós e olhai-vos interiormente, como fica dito, achareis o vosso mestre, que não vos faltará, mas quanto menos consolações exteriores, mais mercês vos fará. É muito piedoso, e a pessoas aflitas e desfavorecidas jamais falta, se só em ele confiam. Assim o diz David, o Senhor está com os atribulados. Ou credes isto, ou não, se o credes, por que vos atormentais? 3. Ó Senhor meu! Se deveras vos conhecêssemos, não se nos daria nada de nada, porque dais muito aos que de todo se querem fiar de vós. Crede, amigas, grande coisa é entender que isso é verdade, para ver que os favores de cá são todos mentira quando desviam a alma, um tanto que seja, de andar dentro de si. Ó! Valha-me Deus! Quem vos fizesse entender isto? Não eu, por certo, sei que, devendo eu mais que ninguém, não acabo de o entender, como se deve entender. 4. Pois, tornando ao que dizia, quisera eu saber declarar como esta companhia santa acompanha o nosso companheiro, o santo dos santos, sem impedir a soledade que tem a alma em seu esposo, quando, dentro de si, ela quer entrar neste paraíso com o seu Deus, e cerra a porta atrás de si a tudo o que é do mundo. Digo quer. Porque entendei que isto não é coisa sobrenatural, senão que está no nosso querer e podemos fazê-lo, com o favor de Deus, pois, sem ele, não se pode nada, nem mesmo podemos ter um bom pensamento. Porque isto não é silêncio das potências, é encerramento delas dentro da própria alma. 5. Vai-se ganhando isto de muitas maneiras, como está escrito em alguns livros, temos de nos desocupar de tudo para nos chegarmos interiormente a Deus e, ainda nas mesmas ocupações, retirarmos-nos em nós mesmos. Ainda que seja só por um momento, aquele recordar de que tenho companhia dentro de mim, é de grande proveito. Enfim, vamos nos acostumando a gostar que não é mister falar-lhe em voz alta, porque Sua Majestade dará a sentir como está ali. 6. Desta sorte, rezaremos vocalmente com muito sossego e livrar-nos-emos de trabalhos, porque, por pouco tempo que nos esforcemos a nós mesmos para estar junto deste Senhor, Ele nos entenderá por sinais, de maneira que, se havíamos de dizer muitas vezes o Pai Nosso, bastará uma só para nos entender. É muito amigo de nos tirar trabalho, ainda mesmo que numa hora não o digamos mais que uma vez, logo que entendamos que estamos com Ele, e o que lhe pedimos, e a vontade que Ele tem de nos dar, e com que boa vontade está conosco, não é amigo de que estejamos a partir a cabeça falando-lhe muito. 7. O Senhor o ensine às que não o sabem, que eu por mim confesso que nunca soube o que era rezar com satisfação até que o Senhor me ensinou este modo. E sempre encontrei tanto proveito neste costume de me recolher dentro de mim, que isto me fez alongar tanto. Concluo dizendo que, quem o quiser adquirir, pois, como digo, está na nossa mão, não se canse de se acostumar ao que fica dito, que é assenhorear-se pouco a pouco de si mesmo, não se perdendo de balde, mas sim ganhando-se a si para si, porque é tirar proveito dos seus sentidos para a vida interior. Se falar, procure lembrar-se que tem dentro de si mesmo com quem falar, se ouvir, lembre-se que deve ouvir a quem de mais perto lhe fala. Enfim, ter em conta que pode, se quiser, não se apartar nunca de tal companhia, e pesar-lhe quando, por muito tempo, deixa a seu pai sozinho, pois necessita dele. Se puder, muitas vezes ao dia, se não puder, seja poucas. Logo que se acostume, sairá com lucro, ou mais cedo ou mais tarde. Depois que o Senhor lhe o der, não o há de querer trocar por nenhum tesouro. 8. Pois nada se aprende sem um pouco de trabalho, por amor de Deus, irmãs, dai por bem empregado o cuidado que nisto dispensardes, e eu sei que, se o tiverdes em 1 ano e talvez em meio, saireis com lucro, com o favor de Deus. Vede com pouco tempo para tão grande ganho, ou seja, o de pôr um bom fundamento para que, se o Senhor vos quiser levantar a grandes coisas, encontre em vós disposição, achando-vos junto de si. Praz a Sua Majestade não consinta que nos apartemos da sua presença. Amém. Capítulo 30. Diz quanto importa entender o que se pede na oração.
Trata destas palavras dur pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Aplica-as à oração de quietude e começa a explicá-la. Quem haverá, por disparatado que seja, que, quando pede alguma coisa a uma pessoa de respeito, não leve já pensado como lhe há de pedir para que a contente e não lhe seja molesto, e o que lhe vai pedir, e para que necessita o que lhe há de dar, especialmente se pede coisa assinalada, como a que nos ensina a pedir o nosso bom Jesus. Uma coisa, me parece, é para notar: não poderíeis, Senhor meu, concluir com uma palavra e dizer: dai-nos, Pai, o que nos convenha, pois, para quem tão bem entende tudo, não parece fora preciso dizer mais. 2. Ó sabedoria eterna! Entre vós e vosso Pai isto bastava, e assim pedistes no horto, mostrastes a vossa vontade e temor, mas entregastes-vos à sua. Mas conheceis-nos, Senhor meu, e sabeis que não estamos tão rendidos como vós o estáveis à vontade de vosso Pai, e vistes que era mister pedir coisas determinadas, para que nos detivéssemos a ver se é bem a nosso gosto o que pedimos e, não sendo, não lhe o peçamos. Porque, segundo a nossa maneira de ser, se não nos dão o que queremos, com este livre alvedrio que temos, não admitiremos o que o Senhor nos der, porque, ainda que seja melhor, enquanto não nos vemos com o dinheiro nas anãos, nunca julgamos ver-nos ricos. 3. Ó! Valha-me Deus! O que faz ter tão adormecida a fé para uma e outra coisa, que nunca acabamos de entender quão certo teremos o castigo, nem como certo é o prêmio. Por isso é bem, filhas, que entendais o que pedis no Pai Nosso, para que, se o Pai Eterno vo-lo der, não lhe vireis a cara e pensai muito bem se vos convém, se não, não lhe peçais, mas pedi que Sua Majestade vos ilumine, porque estamos cegos e com fastio para comer os manjares que vos hão de dar a vida, e não para os que hão de levar à morte, e que morte tão perigosa e tão para sempre. 4. Pois diz o bom Jesus que digamos estas palavras em que pedimos que venha a nós um tal reino: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Agora vede, filhas, que sabedoria tão grande a do nosso Mestre. Considero eu aqui, e é bem que entendais o que pedimos com este reino. Como Sua Majestade viu que, conforme ao poucochinho que podemos por nós mesmos, não podíamos santificar, nem louvar, nem engrandecer, nem glorificar, este santo nome do Pai Eterno, de maneira que se fizesse como é de razão, se Sua Majestade não providenciasse dando-nos aqui o seu reino, o bom Jesus pôs assim estas duas petições uma ao pé da outra, para que entendamos, filhas, o que pedimos, e quanto importa para nós importunar por isso e fazer o que pudermos para contentar a quem nolo há de dar. Quero dizer-vos aqui o que entendo. Se com isto não vos contentardes, fazei vós outras considerações, licença nos dará o nosso Mestre, ponto logo que em tudo nos sujeitemos ao que ensina a Igreja, e assim o faço eu aqui. 5. Ora, pois, o grande bem que me parece a mim que há no reino do céu, com outros muitos, é o de já não ter cuidado com coisa alguma da terra, mas um sossego e glória em si mesmos, um alegrar-se que se alegrem todos, uma paz perpétua, uma grande satisfação no íntimo de si mesmos, que lhes vem de ver que todos santificam e louvam ao Senhor, e bendizem o seu nome e ninguém o ofende. Todos o amam e a própria alma não atende a outra coisa senão a amá-lo, nem pode deixar de o amar, porque o conhece. E assim o amaríamos aqui, ainda que sem ser com esta perfeição, nem totalmente, mas se o conhecêssemos, amá-lo-íamos muito por outro modo de que o amamos. 6. Parece que vou dizer que devemos ser anjos para lhe fazer esta petição e rezar bem vocalmente. Bem o quisera o nosso Divino Mestre, pois tão alta petição nos manda pedir, e é bem certo que não nos disse para pedir coisas impossíveis, que possível seria, com o favor de Deus, chegar a isto uma alma ainda neste desterro, embora não na mesma perfeição em que estão as que saíram deste cárcere, porque andamos no mar e trilhamos este caminho, mas há momentos em que, de cansados de andar, o Senhor os põe num sossego de potências e quietude da alma, em que, como por sinais, lhes dá claramente a entender ao que sabe o que o Senhor dá àqueles a quem leva ao seu reino. E aqueles a quem lhes dá aqui, como pedimos, dá-lhes penhores para que eles tenham grande esperança de ir gozar perpetuamente do que aqui lhe dá a tragos. Se não dissesseis que trato de contemplação, vim aqui bem a propósito falar nesta petição um pouco do princípio da pura contemplação, que aqueles que a têm chamam oração de quietude, mas, como digo que trato de oração vocal, parece não dizer uma coisa com a outra a quem não zero souber, e eu sei que diz. Perdoai-me, que o quero dizer,
porque sei que muitas pessoas, rezando vocalmente, como já foi dito, as levanta Deus, sem elas entenderem como, a subida contemplação. Conheço uma pessoa que nunca pode ter senão oração vocal e junto com esta tinha tudo, e, se assim não rezava, ficava-lhe o entendimento tão perdido, que não o podia sofrer. Mas, tal como esta, tivéssemos todas a nossa oração mental. Em certos Pai Nossos aqui ela rezava em honra das vezes com que o Senhor derramou sangue, e em mais um pouco que rezava, se ficava algumas horas. Veio uma vez ter comigo muito contristada, que não sabia ter oração mental, nem podia contemplar, mas só rezava vocalmente. Perguntei-lhe o que rezava e vi que, junto com o Pai Nosso, tinha pura contemplação, e o Senhor a levantava até juntá-la consigo em união, e bem se percebia em suas obras receber tão grandes mercês, porque preenchia muito bem a vida. Assim, louvei ao Senhor e tive inveja da sua oração. Se isso é verdade, como é, não penseis, os que sois inimigos de contemplativos, que estáis livres de o ser, se rezais as orações vocais como se devem rezar, tendo a consciência limpa. Capítulo 31. Prossegue na mesma matéria. Declara o que é oração de quietude. Dá alguns avisos para os que a têm. É muito para notar. Quero todavia, filhas, declarar, tal como tenho ouvido dizer, ou se Senhor tem querido dar-mo a entender e porventura para que vô-lo diga esta oração de quietude, onde, me parece a mim, o Senhor começa, como já disse, a dar a entender que ouve a nossa petição, e começa, já aqui neste mundo, a dar-nos o seu reino, para que deveras o louvemos e santifiquemos o seu nome e procuremos que todos o façam. 2. É já coisa sobrenatural e que não podemos procurar por nós mesmos, por mais diligências que façamos, porque é pôr-se a alma em paz, ou pô-la o Senhor, para melhor dizer, com a sua presença, como fez ao justo Simeão, porque todas as potências se sossegam. Entende a alma, de um modo muito diverso do entender com os sentidos exteriores, que já está ali junto, mesmo ao pé de Deus, que, com mais um poucochinho, chegará a estar feita uma mesma coisa com ele por união. Isto, não porque eu vejo com os olhos do corpo, nem com os da alma. O justo Simeão também não via do glorioso menino pobrezinho, mais do que as faixas em que o levavam envolto e a pouca gente que ia com ele na procissão, que mais puder, julgá-lo filho de gente pobre, que filho do Pai Celestial, mas o mesmo menino deu-se-lhe a conhecer. E é assim que entende aqui a alma, embora, não com essa clareza, porque até mesmo ela não entende como entende senão que se vê no reino, ou ao menos junto do rei que lhe o há de dar, e parece que a própria alma está com tal respeito que nem mesmo ousa pedir é como um amortecimento interior e exterior, pois não quereria o homem exterior, digo o corpo, para que melhor me entendais, não quereria, digo, mexer-se, mas, como quem já chegou quase ao fim do caminho, descansa para melhor poder voltar a caminhar, para isso ali se lhe redobram as forças. 3. Sente-se grandíssimo deleite no corpo e grande satisfação na alma. Está tão contente, só de se ver junto à fonte que, ainda mesmo sem beber, já está satisfeita. Não lhe parece que haja mais a desejar. As potências sossegadas, não se quereriam bulir, tudo lhes parece as estorva de amar, ainda que não estejam tão perdidas que não possam pensar ao pé de quem estão, porque as duas estão livres. Aqui só a vontade é a cativa e, se alguma pena pode ter, estando assim, é por ver que há de voltar a ter liberdade. O entendimento não quereria entender mais de uma coisa, nem a memória ocupar-se em mais. Aqui veem que só está é necessária, todas as mais perturbam. Não quereriam que o corpo se movesse, porque lhes parece que hão de perder aquela paz e assim não ousam mexer-se, dá-lhes pena o falar, que em dizer a Pai Nosso uma vez, vai-se-lhes uma hora. Estão tão perto que veem que se entendem por sinais. Estão no palácio, junto do seu rei, e veem que ele já lhes começa a dar aqui o seu reino. Não lhes parece estar no imundo nem o quereriam ver nem ouvir, senão a seu Deus. Nada lhes dá pena, nem parece que possa dar. Enfim, enquanto isto dura, com a satisfação e deleite que em si têm, estão tão embebidas e absortas, que não se lembram que haja mais a desejar, mas de boa vontade diriam com São Pedro: Senhor, façamos aqui 3 moradas. 4. Algumas vezes, nesta oração de quietude, faz Deus outra mercê bem difícil de entender, se não há grande experiência, mas, se houver alguma, logo entenderá aquela que a tiver e dar-vos a grande consolação saber o que é,
e creio que muitas vezes faz Deus esta mercê juntamente com estoutra. Quando é grande, e por muito tempo, esta quietude, parece-me a mim que, se a vontade não estivesse presa a alguma coisa, não poderia permanecer tanto tempo naquela paz, porque acontece que nos vemos andar um dia ou dois com esta satisfação e não nos entendemos, digo os que a têm, e veem, na verdade, que não estão concios no que fazem falta-lhes o melhor, que é a vontade, que, a meu parecer, está unida com Deus, e deixa as outras potências livres para que atendam às coisas do seu serviço. Para isto, tem então muita maior habilidade, mas para tratar coisa do mundo estão entorpecidas e, por vezes, como que aparvalhadas. 5. É grande mercê esta a quem o Senhor a faz, porque estão juntas vide activa e contemplativa. De todo em todo se serve então ao Senhor, porque a vontade se fica em seu ofício sem saber como age em sua contemplação e as outras duas potências servem no que é ofício de Marta, assim ela e Maria andam juntas. Eu sei de uma pessoa a quem o Senhor punha assim muitas vezes e não sabia entender-se a si mesma, e perguntou a um grande contemplativo, que lhe disse ser muito possível, que lhe acontecia a ele o mesmo e assim penso, pois a alma está tão satisfeita nesta oração de quietude, que a potência da vontade deve estar quase de contínuo unida àquele que somente a pode satisfazer. 6. Parece-me que será bom dar aqui alguns avisos para aquelas de entre vós, irmãs, que o Senhor trouxe até aqui, só por sua vontade, e sei que são algumas. O primeiro é que, como se veem naquele contento e não sabem como lhes veio, veem pelo menos, que por si mesmas não o podem alcançar, dá-lhes esta tentação de lhes parecer que poderão retê-lo e assim até nem mesmo respirar quereriam. E é tolice, pois assim como não podemos fazer com que amanheça, tão pouco podemos que deixe de anoitecer. Já não é obra nossa, é sobrenatural e coisa muito sem nós a podermos adquirir. Com o que mais poderemos deter esta mercê é entender claramente que nela nada podemos tirar nem pôr, mas recebê-la, como indigníssimos de a merecer, com ações de graças, e estas não com muitas palavras, mas com um erguer de olhos, como o publicano. 7. É bom procurar mais soledade para dar lugar ao Senhor e deixar a sua majestade agir como em coisa sua, e, quando muito, dizer uma palavra de tempos a tempos, suave, como quem dá um sopro na vela, quando vê que se vai apagar, para tornar a atear, mas se está a arder, não serve senão para mais apagar, a meu parecer. Digo que seja suave o sopro, para que, em concertar muitas palavras com o entendimento, não se ocupe à vontade. 8. E notai bem, amigas, este aviso que agora vos quero dar, porque vos vereis muitas vezes às voltas com estas duas potências sem vos poder desvaler. Pois acontece estar a alma com grandíssima quietude, e andar com o entendimento ou pensamento tão no ar, que nem parece ser em sua casa o que ali se passa, e assim o parece então, não está senão como que hóspede em casa alheia e buscando outras pousadas onde estar, aquela não o contenta, por mal saber que coisa é estar em um mesmo ser. Porventura sou só eu, que não devem os outros ser assim, e de mim falo, que algumas vezes desejo morrer, porque não posso remediar esta diversidade do entendimento. Outras vezes parece ter assento em sua casa e acompanha a vontade, e quando todas as três potências se concertam entre si, é uma glória. Como dois casados que, quando se amam, um quer o que o outro quer, mas, se são mal casados, já se vê o desassossego que o marido dá à mulher. Nestas condições, quando a vontade se vir nesta quietude, não faça mais caso do entendimento que de um louco, porque se o quer trazer a si, forçosamente se há de ocupar e inquietar algum tanto. E neste ponto de oração tudo será trabalhar e não ganhar mais, mas sim perder o que lhe dá o Senhor sem qualquer trabalho seu. 9. E adverti muito a esta comparação, que me parece quadra muito bem. Está a alma como uma criança que ainda mama, quando está aos peitos de sua mãe, e esta, sem que a criança mova os lábios, lhe deita o leite na boca para regalar. Assim é nisto, sem trabalho do entendimento está a vontade amando e quer o Senhor que, sem o pensar, entenda que está com ele, e que só engula o leite que sua majestade lhe põe na boca e goze daquele suavidade, conheça que lhe está o Senhor fazendo aquela mercê e goze de a gozar, mas não queira entender corno a goza, e o que é que goza, descuide-se por então de si mesma, pois aquele que está junto dela não se descuidará de ver o que lhe convém. Porque, se vai pelejar com o entendimento para que, trazendo-o consigo, ele tome parte no seu gozo, não o pode de forma alguma. Forçosamente deixará cair o leite da boca, e perde aquele mantimento divino.
10 Nisto difere esta oração de quando toda a alma está unida com Deus, porque, então, nem mesmo tem o trabalho de engolir o mantimento de dentro de si, sem entender como lhe opõe o Senhor. Aqui, parece querer que a alma trabalhe um pouquinho, ainda que é com tanto descanso, que quase não se sente. Quem a atormenta é o entendimento, o que este não faz quando é a união de todas as três potências, porque então a suspende aquele que as criou, e com o gozo que lhes dá, ocupa todas sem elas saberem como, nem o poderem entender. Assim, como digo, insentindo em si esta oração, que é um contentamento grande e quieto da vontade, ainda que sem poder determinar designadamente de que, a alma bem distingue que é muito diferente dos contentamentos cada terra, e não bastaria assenhorear o mundo com todos os seus contentos para sentir dentro de si aquela satisfação, que é no interior da vontade, que os outros contentos da vida parece-me a mim que os goza o exterior da vontade, como que a sua casca, digamos assim. Quando, pois, a alma se vir neste tão subido grau de oração, que é, como já disse, muito conhecidamente sobrenatural, se o entendimento, ou pensamento, para melhor me explicar, chegar aos maiores desatinos do mundo, ria-se dele e deixe-o como anécio, e fique-se na sua quietude, que ele vai e vem, já que é senhora e poderosa a vontade, ela o trará a si, sem que vos ocupeis disso. E se quiser trazê-lo à força de braços, perde a fortaleza que tem para o combater, que lhe vem de comer e receber aquele divino sustento, e nem um nem outro ganharão nada, antes perderão ambos. Dizem que quem muito quer abarcar, tudo perde, e assim me parece será também aqui. A experiência dará isto a entender, pois, a quem não a tem, não me espanto que isto lhe pareça muito obscuro e coisa não necessária, mas já disse que, por pouca experiência que tenha, o entenderá e poderá aproveitar-se disto, e louvará ao Senhor, porque foi servido em que eu acertasse em dizê-lo aqui. 11 Concluamos, pois, agora, posta a alma nesta oração, já parece ter-lhe concedido o Pai Eterno a sua petição de lhe dar aqui o seu reino. Ó! Ditosa petição, em que tanto bem pedimos sem o entendermos. Ditosa maneira de pedir. Por isso quero eu, irmãs, que olhemos como rezamos esta oração do Pai Nosso e todas as outras orações vocais. Porque, feita por Deus esta mercê, descuidar-nos-emos das coisas do mundo que, em chegando o Senhor dele, tudo lança fora. Não digo que todos os que a tiverem estejam forçosamente neste desapego total do mundo, mas quereria, ao menos, que entendessem quanto lhes falta, se humilhem e procurem ir se desapegando de tudo, porque, se não o fazem, ficar-se-ão por aqui. E a alma a quem Deus dá tais prendas, é sinal que a quer para muito, se não for por sua culpa, irá muito adiante. Mas se ele vê que, metendo-lhe como em casa o reino do céu, ela se torna para a terra, não só não lhe mostrará os segredos que há no seu reino, mas serão poucas as vezes em que lhe fará este favor e por breve tempo. 12 Bem pode ser que eu me engane nisto, mas vejo e sei que é assim, e tenho para mim que é por isso que não há muitos mais espirituais. Porque, como não correspondem nos serviços, conforme a tão grande mercê, pois não tornam a preparar-se para recebê-la, mas tiram das mãos do Senhor a vontade que já lhe tinham dado por sua e a põem em coisas baixas, vai-se ele a buscar aonde o queiram para dar mais, ainda que não tire de todo o que deu, quando vivem com a consciência limpa. Mas há pessoas, e eu fui uma delas, que as está o Senhor enternecendo e dando-lhes inspirações santas, e luz do que tudo é, e enfim, dando-lhes este reino e pondo-as nesta oração de quietude, e elas fazendo-se surdas. Porque são tão amigas de falar e de dizer muitas orações vocais muito depressa, como quem quer acabar uma tarefa, pois já tomaram à sua conta o dizê-las todos os dias, que embora, como digo, o Senhor lhes ponha o seu reino nas mãos, não o recebem e pensam que, com o seu rezar, fazem melhor, e distraem-se. 13 Isto, não o façais, irmãs, mas ficai de sobreaviso, para quando o Senhor vos fizer esta mercê. Olhai que perdeis um grande tesouro, e que fazeis muito mais com uma palavra do Pai Nosso, dita de quando em quando, do que em dizê-lo muitas vezes à pressa. Aquele a quem pedis, está muito perto de vós, não deixará de vos ouvir. Crede que este é o verdadeiro louvar e santificar o seu nome, porque já, como de sua casa, glorificais ao Senhor e o louvais com mais afecto e desejo, e parece que não podeis deixar de o servir.